Bom dia, meus amados alunos, minhas crianças. Essa é a classe da Escola Dominical do domingo 11 de julho de 2020. E essa é a nossa classe virtual ainda, né? Eu sei que vocês de idade de 7 e 8 anos e de 9 até 11 anos já estão acostumados nesses últimos 4 meses de estarem vivendo aí no mundo virtual, aprendendo de forma virtual, vendo seus amiguinhos e vendo seus professores de escola também no mundo virtual, não é mesmo? Mas isso vai passar, tenha certeza disso. Deus tem planos para a vida de cada um de nós e coube a Deus escolher que a gente passasse, desde o mês de março, por esses momentos aí de confinamento e de quarentena. Louvado seja o Senhor, porque Ele é dono de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para mim e para cada um de vocês. Tá bom, minhas crianças? Muito bem. Hoje é um domingo feliz e porque nós nos reunimos em escola dominical e por isso eu gostaria de começar essa nossa aulinha que a gente orasse. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Amanhecemos com saúde, com vida. Queremos te dar, Senhor, louvor, glória e honra o tempo todo em nossa vida. E que nessa manhã tu possa abrir o nosso entendimento, a nossa inteligência, e que tu possa colocar dentro do nosso entendimento e do nosso coração uma lição preciosa de vida que tu quer nos dar. Em nome de Jesus, me faz ser teu instrumento e abençoa aí cada criança que está nos ouvindo, cada pré-adolescente que está nos ouvindo e que todos eles possam entender a tua mensagem. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Amém, crianças. Muito bem. Hoje eu vou falar sobre um personagem da Bíblia que vocês conhecem muito bem. O nome dele se chama Daniel. Primeira coisa, quando a gente percebe e ouve o nome Daniel na Bíblia, a gente logo lembra da história de Daniel na cova dos leões. Não é isso? Muito bem. Então, o que nós vamos falar sobre Daniel aqui essa manhã são 2 fatos que aconteceram na vida. A gente vai contar toda a história de como é que ele estava vivendo naquela época e 2 lições muito preciosas que Daniel traz para mim e traz para vocês. Eu quero que vocês, depois da nossa escola, mais uma vez eu peço, e se os pais estiverem nos ouvindo, eu reforço que os pais, eles leiam com seu filho os primeiros 8 capítulos do livro de Daniel. É uma história que merece ser estudada, aprendida, de pai para filho e de filho para pai. Então, vocês também aí, crianças, 7, 8 anos, vamos pedir para o papai ler para a gente a história de Daniel. Eu vou começar contando um pouco da história desse homem de Deus. A primeira coisa que a gente pode falar de Daniel é que Daniel era um homem de Deus. Deixa eu dizer como é que a gente começa a contar a história dele. Há muito tempo atrás, havia um rei chamado Nabucodonosor. Nome difícil, né? Nabucodonosor. Esse rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia. E esse rei, ele foi levantado para invadir a cidade de Jerusalém e destruir toda a cidade de Jerusalém. Por que isso? Isso nada mais, nada menos foi uma justiça que Deus fez contra o seu povo, porque o seu povo estava sendo desobediente, desobedecendo demais a Deus. Então, todo o reino de Judá, toda a cidade de Jerusalém, ela estava muito desobediente a Deus, vivendo em caminhos que o Senhor não gosta, que o Senhor não se agrada. Por isso, o próprio Deus levantou o rei Nabucodonosor para poder invadir a Babilônia. E assim aconteceu. O rei Nabucodonosor pegou todo o seu exército, invadiu,
destruiu toda a Babilônia e destruiu toda Jerusalém, e a Jerusalém destruída, ele levou todo o povo de Jerusalém escravo para a Babilônia, a sua cidade. Olha que coisa interessante, né? Então, o povo de Deus foi levado como escravo para a Babilônia. A gente já ouviu lá atrás falar sobre a escravidão do povo de Deus, lembra? Quando eles ficaram escravos no Egito, depois da morte de José, do pai dele, de Jacó. Então, passaram-se os anos e durante 400 anos o povo de Israel eram servos, eram escravos do povo egito. A mesma coisa aconteceu lá na Babilônia. O povo de Israel tornou-se escravos do povo babilônico. E eles passaram 40 anos como escravos. E aí deixa eu contar uma coisa. Quando Nabucodonosor voltou depois da guerra para a Babilônia, e que levou todos os israelitas como escravos, ele falou assim para os seus governantes. Ele disse assim, olha, me tragam aí pessoas de classe nobre, inteligentes, cultos, e que possa conviver aqui com a gente no palácio. Ensine a eles a nossa cultura, ensine a eles a nossa língua, e a gente vai colocar esse povo aqui. E assim foi feito. E conta a palavra de Deus, no capítulo 1 do livro de Daniel, de que, depois de escolhido esses jovens de boa aparência, inteligentes, cultos, eles deveriam aprender a língua e conviver no palácio. E o próprio rei Nabucodonosor disse assim, olha, da minha mesa a gente vai dar para esses jovens comerem e beberem durante 3 anos. Então, depois de passado esse tempo, esses jovens iriam servir a Deus. Então, meninos, preste atenção. Imagine que você é um jovem inteligente, culto, israelita, mas todo o seu povo foi levado de escravo para a Babilônia. Chegando lá, você é escolhido para servir ao rei da Babilônia, Nabucodonosor, e lá você iria passar 3 anos comendo da comida que o rei comia, bebendo as bebidas que o rei bebia, para que se enturmasse com a cultura do povo babilônio e continuasse servindo lá. E aí, entre esses jovens, estavam 4 bons jovens. Um chamado Daniel, o outro chamado Ananias, o outro chamado Misael e o outro chamado Azarias. Esses 4 jovens, eles foram escolhidos para poder comer da comida do rei, beber da bebida do rei, viver no palácio, aprender a língua dos babilônicos e vivessem aquele luxo, aquela vida tranquila como um todo. Daniel, um dos 4, contudo, ele decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Olha como a palavra de Deus diz em Daniel 1:8. Daniel decidiu não se tornasse impuro com a comida e a bebida do rei. Então ele pediu ao chefe dos oficiais, o homem que levou esses 4 jovens para lá, para que eles não comessem nem bebessem dessa comida e nem dessa bebida. E ele disse assim, olha, deixa apenas que a gente coma folhas, legumes e vegetais. E o chefe dos oficiais falou, você está louco? Se vocês só comerem isso, vocês vão ficar fracos, magros. Não, aí o rei vai querer me matar, porque é o rei que está mandando eu fazer vocês comerem essa comida e essa bebida. E ele falou, não, eu te imploro, deixa a gente comer e você verá, vamos fazer um teste, e você verá em 1 semana como está o nosso corpo e o nosso organismo. Então, Daniel pediu a esse chefe dos oficiais que fizesse essa experiência durante 10 dias. Ele não deu nenhuma comida do rei, nem bebida do rei
a Daniel, ele não deu a Ananias, a Misael e a Azarias. Não deu. E eles só comeram vegetais e beberam água. E assim foi comparado. Bom, passados esses 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os outros jovens que comiam da mesa do rei. Assim, então, aquele encarregado dos chefes tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado a eles e continuou lhe dando somente vegetais. E aí, meninos, essa é a nossa primeira lição que a gente aprende com a posição, a postura do Daniel, do Ananias, do Misael e do Azarias. Eles não quiseram se contaminar com a comida do rei. E bora pensar um pouquinho aqui, vocês de 7, 8, 9, 10 e 11 anos. O que é se contaminar com a comida do rei? É não se deixar levar pelas deliciosas comidas que deveriam estar sendo servidas naquele palácio. É não ser influenciado. É dizer assim, não, olha, eu prefiro comer aqui meu prato de vegetais do que comer aquela saborosa comida e aquele saboroso vinho do rei. É não se deixar corromper. Isso é não se contaminar. Eu não vou me corromper porque a bebida do outro parece ser boa, a comida do outro parece ser melhor. Não se contaminar é o que Daniel e os outros 3 jovens fizeram. Eles não se deixaram contaminar. Nos dias de hoje, a gente precisa não se deixar contaminar, meninos. Ter o exemplo que Daniel nos dá. Não se deixar contaminar nos dias de hoje é não se deixar ser influenciado por colegas do colégio que têm mentes maldosas. É não se deixar contaminar por colegas dos nossos prédios, vizinhos, que não gostam de falar e de ouvir sobre Deus. Não deixar se contaminar nos nossos dias de hoje é nós não nos deixarmos ser influenciados por aqueles que não querem viver uma vida temente a Deus. Você já tem 7 anos, você já tem 8 anos, você já tem 9, 10, 11 anos, e vocês sabem muito bem que nós nascemos em pecado. Nós nascemos já num caminho de perdição. E por nós conhecermos o sacrifício de Jesus na cruz, que derramou o seu sangue para limpar os nossos pecados e nos desviar do caminho de perdição para o caminho da salvação, por nós conhecermos esse Jesus e aceitar este Jesus como Salvador e Senhor, pedindo a Ele perdão todos os dias pelos nossos pecados, pelas nossas contaminações, por nós entendermos tudo isso, é que nós não devemos nos deixar contaminar, como Daniel fez. Amém? Saiba disso, creia nisso, creia que o Senhor não quer que você se contamine, que eu me contamine, porque nós conhecemos que o único caminho santo, puro, que nós devemos percorrer é o caminho da cruz, é o seguir Jesus. Pensa nisso quando você estiver na sua escola, pensa nisso quando você estiver na sua casa, pensa nisso quando você estiver do lado de pessoas que não gostam de ouvir sobre Jesus. Não se deixe contaminar por essas pessoas, muito pelo contrário. Fale de Jesus a elas. Fale do sacrifício dele. Fale que nós somos pecadores. Fale que nós somos desobedientes a ele, mas nós temos o perdão dele.
Amém? Muito bem. Essa foi a primeira lição que Daniel nos trouxe, não se deixando contaminar com a comida e com a bebida que o rei tinha para dar a eles. E uma outra lição que Daniel nos dá está no capítulo 5, começa no capítulo 5 do livro de Daniel e vai até o capítulo 8. O rei Nabucodonosor, ele morreu, depois dele reinou o rei Belsazar, e depois da morte do rei Belsazar, lá na Babilônia, quem reinou foi o rei Dario, ou Dário. Eu vou chamar aqui de Dario, ok? Naquela época a Babilônia era muito grande, e o rei Dario, ele designou 120, eles chamavam de sátrapas, para governar todo o reino. Sátrapas eram como os governadores. E o rei Dario colocou esses sátrapas para governar, e para fiscalizar esses governadores, esses sátrapas, ele colocou 3 supervisores, um dos quais era Daniel. Porque Daniel, naquela época que era um jovem ainda, depois, na época de Nabucodonosor, que reinava, era um jovem, porque Daniel já era o segundo junto com da linhagem do rei, né? Existia o rei, e ele estava aqui entre os 3 que mandavam em toda aquela região. Porque Daniel, ele esclareceu um sonho do rei que antecedeu Dario, do rei Belsazar. E o rei Belsazar, ele mandou colocar em Daniel vestidos de manto vermelho, de linho puro, e colocasse uma corrente de ouro, porque naquela época todos aqueles que faziam a vontade do rei e ajudavam o rei dava a eles grandes benfeitorias, e dava dinheiro e dava poder. Foi por isso que Daniel, de Nabucodonosor, Belsazar e Dario, ele foi elevado a esse cargo grande na Babilônia. Então, por isso que o Daniel era, entre ele mais 2, eram os supervisores dos sátrapas que governavam a toda aquela região da Babilônia. Só que aqueles 2 companheiros de Daniel, eles não gostavam de Daniel. Eles achavam Daniel um cara que era muito santo e muito puro. E Daniel de fato era, porque Daniel tinha um coração íntegro. Daniel tinha um coração que obedecia ao Senhor, e tudo que ele fazia era por obediência ao Senhor, e fazia de forma correta, porque Deus agrada aqueles que fazem as coisas, Deus se agrada daqueles que fazem as coisas corretas, crianças. Lembre sempre disso. Nós vivemos uma vida no meio de muita gente que faz muita coisa errada. E a gente, a primeira lição, não deve se contaminar. E a gente deve viver uma vida que agrade a Deus. Mesmo que isso, muitas das vezes, nos desagrade. Então, ninguém achou nenhuma falta, nenhum problema. Daniel era fiel demais. Ele não era negligente no trabalho dele. Ele não era desonesto. Então, ninguém encontrou nada que pudesse acusar Daniel, a menos que fosse alguma lei do Deus dele. Daniel, naquela época, tinha um hábito de 3 vezes ao dia, de manhã, na hora do almoço e no pôr do sol, de ir até o seu quarto, que era um quarto onde tinha uma janela que dava de frente para Jerusalém, a mesma direção. E ele ali orava ao Senhor 3 vezes no dia. Faça chuva ou faça sol, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Então os 2 supervisores reuniram alguns sátrapas, chamaram o rei Dario e falou assim: olha, a gente quer que você faça uma lei. E a lei que a gente quer que você faça,
quero que você emita essa lei por um decreto, ordenando para que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, seja tirado na cova do leão. Já pensou o que é isso? Todo mundo enxergava o rei como um deus. E aí os governantes falaram assim, ô rei, faz uma lei dizendo que aquele que não orar para ti, aquele que não te adorar, vai ser jogado na cova do leão. É claro que o rei achou isso bacana. E ele não lembrava de Daniel. Ele gostava muito de Daniel, o rei Dario. Mas não lembrou de Daniel. E Daniel não estava nesse meio. O que é que ele fez? Assinou essa lei, assinou esse decreto. E aí sabe o que aconteceu, meninos? Quando Daniel soube do decreto, a primeira coisa que ele fez foi subir até o quarto dele, como eu já falei, que a janela dava para Jerusalém, e se ajoelhou e começou a orar. E aí o que aconteceu? Os outros supervisores acusaram Daniel, dizendo que ele estava orando e dando culto a outro Deus, que é o nosso Deus, e não ao rei. O rei ficou muito triste, mas como ele mesmo já tinha assinado um decreto de lei, ele mandou jogar Daniel nas covas do leão. Mas o rei disse a Daniel, na hora em que ele estava sendo levado à cova dos leões, ele disse assim, que o seu Deus, a quem você serve, continuamente te livre das covas do leão. Veja como o rei gostava de Daniel. Mesmo fazendo mal contra ele, o próprio rei entendia que Daniel servia a um Deus que poderia salvá-lo da cova do leão. Essa noite o rei voltou para o castelo dele e quase não dormiu. Ficou se gemendo, se contorcendo na cama, ficou muito preocupado. E aí, de manhã bem cedo, conta a Bíblia, logo ao alvorecer, Daniel capítulo 6, versículo 19, diz, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ele ia se aproximando da cova, ele já foi chamando Daniel com a voz bem alta e aflita, dizendo, Daniel, servo do Deus Altíssimo e vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, pôde livrá-lo dos leões? E sabe o que Daniel respondeu de lá? Ó rei, que tu vivas para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti, meu rei, eu não cometi mal nenhum. Crianças, nessa manhã de domingo, essa é a segunda lição que a gente vai aprender. A lição do livramento. Quantas vezes cada um de nós passamos por provas onde a gente tem que escolher entre dar honra ao mundo ou dar honra a Deus? E às vezes a gente escolhe mal, a gente escolhe às vezes tomar parte das coisas do mundo e não da de Deus. Quantas vezes a gente, para se livrar de um castigo do pai, para se livrar de alguma coisa na escola, a gente faz opção de não dizer a verdade, como o Senhor nos pede para que sejamos íntegros e verdadeiros, e a gente conta uma mentira só para não ser suspenso da escola, só para poder agradar o próprio colega. Quantas vezes a gente faz opção das coisas do mundo e aí a gente não percebe que nós servimos um Deus que nos livra quando, de fato, nós somos fiéis a Ele, que a gente o busca em primeiro lugar. A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus
e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Será que a gente, na nossa vida, no dia a dia, está buscando primeiro o reino de Deus? Ou a gente está deixando o reino de Deus, o Senhor, em segundo plano? Essa é uma pergunta que eu faço para mim mesmo e eu faço para você, meu querido aluno, meu querido ouvinte. Então, Daniel hoje nos traz duas grandes lições. A primeira grande lição é que a gente não deve se contaminar do mundo. E a segunda lição é, no momento em que eu tenho que escolher em ser fiel a Deus ou fiel às coisas do mundo, eu vou ser fiel a Deus. Eu vou buscar primeiro as coisas de Deus, porque o Senhor honra aqueles que o buscam, aqueles que têm fé nele, aqueles que acreditam nele. Foi isso que Daniel respondeu ao rei. Deus me enviou o seu anjo, fechou as bocas dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente perante Deus. E inocente perante a ti também, ó rei, porque não cometi pecado nenhum. Ele estava apenas orando, buscando e cultuando a Deus. Que essas duas lições possam invadir teu coração, invadir tua mente, e que tu possas pensar nisso, querido aluno, querida aluna. Que seu pai possa ler com você o capítulo de 1 até 6, e que vocês possam aprender mais da vida desse homem íntegro, fiel a Deus, que gostava de andar nos caminhos do Senhor, e o Senhor o honrou por conta disso. Que Deus te abençoe nesse domingo maravilhoso, que Ele derrame sobre ti as bênçãos dos céus, e que tu possas ser, que eu possa ser, servo fiel ao nosso Deus. Amém? Um bom domingo para todos vocês. Até a próxima.